Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Como Viver de Renda Fixa, realizado todas as terças-feiras pela manhã no canal do InfoMoney, ao vivo. Depois nós replicamos também esse vídeo em outros canais, como por exemplo no meu canal No Radar do Dinheiro no YouTube. Quem quiser, fica à vontade para seguir também e a gente deixa disponível. Hoje eu vou falar sobre um assunto que de certa forma pode parecer um pouco batido para alguns, mas para outros milhares de brasileiros novos entrando nesse mercado dos investimentos, acaba sendo um tema novo, né, que é o tal do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Mas diferentemente do que já fizeram outros trocentos youtubers, especialistas, analistas falando o que é, qual o mecanismo do FGC, eu vou entrar basicamente nessa questão, mas eu queria mostrar alguns números, alguns dados muito interessantes que tenho certeza que grande parte de vocês, ou talvez até todos vocês, nunca viram. Então é importante a gente falar sobre o Fundo Garantidor de Créditos. Vamos entrar aqui no site do FGC, eu já mostro diretamente para vocês. Tá? Então fgc.org.br já começa aqui pela distinção do .org, né? Ele não é .com.br. Então quem é exatamente o FGC? Ele foi criado no segundo semestre de 95 e ele foi criado basicamente para manter a estabilidade do sistema financeiro. Isso é importante a gente colocar, e especialmente quem quer entender muito mais os mecanismos do FGC, tem esse videozinho de 2 minutos deles que eu acho muito interessante. Agora, basicamente, a gente trazendo para vocês, lembrando que a regra do Fundo Garantidor de Crédito foi mudada em dezembro de 2017, nós tínhamos aí a garantia de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Quando eu falo desses R$250 mil, essa é uma instituição financeira da qual você aporta seus investimentos, ela quebra, fale, tem intervenção do Banco Central, enfim, o FGC ele entra para garantir essa estabilidade aí, do sistema financeiro nacional e vem e aporta os recursos, devolve os recursos para vocês. Muita gente tem dúvida nesses R$250 mil se receberia apenas o valor aplicado ou esse valor até R$250 mil já contaria também com os rendimentos no período de investimento. Sim, conta no período de investimentos. Por exemplo, se você tem aí uma LCI no qual você investiu, que o banco emissor quebrou você investiu há cerca de 1 ano e meio, o banco quebrou. O que vai acontecer? O FGC vai lá e vai te garantir até R$250 mil. Se você investiu 100 mil, 150, 200 mil, se esse valor ainda não ultrapassou os 250, mesmo com os rendimentos, você vai receber sim esse valor até os 250 mil. Tá bom? Lembrando que em dezembro de 2017 foi mudada a regra para até R$1 milhão no período de 4 anos, ou seja, 4 bancos podem quebrar, ou 4 instituições financeiras podem quebrar, tendo intervenção do Banco Central, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem o valor de até R$1 milhão para o resgate em até 4 anos. Voltando aqui para o site, é aí essa parte que eu quero mostrar para vocês sobre a garantia do FGC. Né? Então, como eu tinha falado, até R$250 mil, quais são os produtos? Os depósitos à vista, depósitos de poupança, letras de câmbio, LC, letras imobiliárias, letras hipotecárias, LCI, LCA, CDBs também contam com a garantia do FGC. O que não conta com a garantia do FGC? Aqui tem alguns dos ativos que não contam, mas é interessante também a gente colocar que não estão incluídos aqui fundos de investimento, fundos de previdência e títulos do Tesouro Direto não são cobertos pelo FGC. CRI/CRA, né, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio também não contam. Outro ponto importante aqui do site é a questão dos exemplos. Né? Muita gente também tem dúvidas. Eu acho esses exemplos muito interessantes. Por que eu estou mostrando exatamente esse site? Porque ele tem sido remodelado. Então é importante que as pessoas conheçam essa possibilidade do FGC. Então se você tem conta conjunta de 2 titulares e um saldo de R$280 mil, o valor garantido é de R$250 mil, como eu tinha mencionado anteriormente. Ou seja, até R$125 mil para cada titular. Se são 3 titulares, se são 4 titulares, ele passa esse mesmo exemplo. Agora, outros pontos interessantes que eu queria mostrar aqui do site do FGC. Vamos lá, estava na garantia. Instituições associadas, né? Isso aqui também é muito importante. Quem são? Bancos múltiplos, comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimos. E aqui tem todas as instituições. Veja,
todas, olha só, são dezenas, para não falar de centenas de instituições que estão incluídas, ou seja, sempre antes de realizar um investimento, muitas vezes é interessante saber se aquele investimento conta com a garantia do FGC na questão dos investimentos em renda fixa. Além de passar isso, eu acho que tem outros dois pontos muito importantes. O primeiro deles, estatísticas e publicações. Para você que não conhece um pouco mais das estatísticas do FGC, olha só, coloquei aqui no intervalo de garantias. Vamos colocar nesses últimos, né? Vamos notar aqui nessa primeira coluna o nome da instituição financeira, quando foi decretado o regime, ou seja, alguma intervenção ou falência, e quando foi feito o pagamento e qual foi esse intervalo entre a decretação e o pagamento. Olha só, vamos colocar nesses últimos que aí as pessoas vão lembrar um pouco mais, até porque o brasileiro muitas vezes ele tem memória curta, né? Eu vou tentar aumentar um pouco isso aqui, que eu acho que fica até um pouco mais fácil. Quem não se lembra da quebra do Banco Santos, né, que foi em novembro de 2004. O FGC atuou e em 1 mês e 15 dias, ele atuou no limite que era na época. Mais recentemente nós tivemos aí Banco Cruzeiro do Sul, Banco Próspero, Banco BBA, Banco Rural. E olha só, pessoal, sempre no limite de 2 meses, aqui no máximo 5 meses, 4 meses, 3 meses, até 27 dias. Nesse último caso um pouco mais conhecido, que foi no caso do Banco Neon, vejam que em apenas 14 dias o FGC atuou para pagar aqueles que tinham investimentos ou CDBs, ou que tinham dinheiro parado em conta, ou que tinham, por exemplo, poupança também. Enfim, então é importante a gente sempre passar esse número aqui para vocês. Outro dado muito interessante é esse aqui, nossos números, demonstrações financeiras. Então, se a gente for entrar no balanço do FGC, veja só, eu vou aumentar aqui um pouco mais também para que dê para vocês enxergar melhor. O FGC tem um patrimônio hoje não, né? Ao final de 2017, hoje esse patrimônio sem dúvida alguma é ainda maior, tem um patrimônio de 66 bilhões de reais, tendo disponibilidades em títulos públicos federais de quase 46 bilhões e disponibilidades para pagamento imediato em 27 bi. Então é importante que a gente traga todos esses números aqui para vocês e que vocês conheçam muito mais quem é o FGC, o que eles fazem, como funciona esse sistema de mecanismo. Tem um outro dado que eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se está aqui ainda no Quem Somos também, colocando um pouco mais para baixo aqui. Eu não sei se a gente consegue aumentar, deixa eu ver se a gente consegue aumentar aqui. Não, acho que a gente não vai conseguir aumentar essa tela, mas para que dê para vocês verem, aqui em agosto de 95 foi criado o FGC, mas ele nasceu de fato em novembro de 1995. Olha só, a garantia era de 20 mil reais, pessoal, muito diferente do que é hoje. Em setembro de 2006, a garantia subiu para 60 mil reais. Em dezembro de 2010, subiu para 70 mil reais. E em maio de 2013, essa garantia subiu para até 250 mil reais. Então é importante que a gente traga não só a questão do mecanismo, como funciona, mas também mostrar exemplos para vocês. Mostrar o nível de capacidade do FGC atualmente, diante do seu balanço, do seu patrimônio, quantos dias ou quantos meses demoraram para aqueles que tinham dinheiro aportado receberem esses recursos do FGC. Enfim, então tudo isso que eu trouxe para vocês, eu acredito que é muito novo para a maioria, se não for para todos, então acho sempre muito importante. E de novo, quem quiser saber um pouco mais sobre o mecanismo de atuação, como ele funciona, aquele videozinho logo na entrada do site é www.fgc.org.br, tenho certeza que pode ajudar muitos de vocês. Beleza? Então eu fico por aqui. De novo, um tema muito importante, sempre ressaltado, e isso vira e mexe, mesmo que seja um assunto batido, é sempre legal a gente trazer esse tema de novo. Maravilha? Então um grande abraço a todos, uma ótima semana, até mais, tchau, tchau.